Boas palavras para um bom dia. Hoje eu vou falar de uma pessoa, de um personagem histórico que nos inspira imensamente, que é Jan Amos Comenius, que viveu de 1592 a 1670. Bom, eu tenho tamanha admiração e devoção a esse espírito que foi um grande educador, um grande pensador, um grande místico, que a minha editora chama-se Editora Comênios, e o nosso projeto de uma universidade livre chama-se Universidade Livre Pampédia, que é justamente um dos livros principais que ele escreveu, que era a ideia de educar todos em tudo, né? É uma educação universal que ele pregava em pleno século XVII. Ele tem ideias maravilhosas, era um pacifista, era uma pessoa que pregava uma educação democrática, aberta, isso em pleno século XVII, foi o primeiro a fazer um livro didático interdisciplinar, interreligioso e multilingüe, né, ele próprio fazendo os desenhos, enfim, é uma criatura fora de série. Mas hoje eu quero falar para vocês desse livro aqui, O Labirinto do Mundo e o Paraíso do Coração. Um livro maravilhoso que eu poderia fazer uma sequência aqui de vídeos só comentando esse livro. Mas eu quero hoje só ler um trechinho para vocês, primeiro explicar do que se trata o livro. O livro é uma fábula, né? É uma parábola, mais melhor, que é um peregrino que vai andando pelo mundo e ele vai fazendo, Comenius vai fazendo uma crítica assim, bastante contundente, e que o incrível é que passados aqui mais de 300 anos do livro, as críticas continuam atuais. Ele critica o governo, ele critica o Estado, critica as igrejas, critica os artistas, critica praticamente todas as instituições, até o casamento ele questiona, né? Ele critica todas as instituições, né? Mostrando as suas hipocrisias, os seus problemas, a sua opressão em cima do ser humano. Então é um livro altamente crítico, mas no final, então é o labirinto do mundo, né? Mas no final ele encontra o paraíso dentro do coração, né? Quer dizer, ele se ilumina, esse peregrino, né, esse personagem fictício que o Comenius usa para simbolizar todos nós, né? Ele se ilumina no final, ele se encontra com Deus, e aí ele tem uma outra compreensão das coisas, e ele não depende mais das instituições para se sentir feliz. Mas, vejam que coisa interessante, ele não fica ali na sua iluminação quieto, ele tem que voltar para o mundo para fazer um trabalho de iluminação do próximo, de mudança desse mundo. E eu quero ler para vocês um trechinho que eu gosto muito, né? É claro que ele está falando dentro da tradição cristã. O Comenius era hussita, né, discípulo de Jan Hus, que foi um dos reformadores, um reformador antes de Lutero, que morreu na fogueira em 1415 pela Inquisição, né, porque ele criticou a Igreja Católica pelo seu abuso do poder naquela época. Ele fez as mesmas críticas que o Lutero 100 anos faria depois, só que ele morreu, né? O Lutero não morreu, ele foi salvo pelos príncipes alemães, e ao invés de Jan Hus foi entregue pelos príncipes tchecos, ele era tcheco, e foi morto pela Inquisição em Constança. Então o Comenius pertence a essa tradição, aos hussitas. Então, claro, ele era um cristão, ele está falando dentro da tradição cristã, mas isso vale para qualquer um que atinge uma espiritualidade elevada, que atinge uma iluminação, que atinge um estado evolutivo mais lúcido. Vejam só. A liberdade dos corações devotados a Deus. Os cristãos não se deixam conduzir. Olha só que coisa importante isso hoje. Os cristãos alcançam os que os mais sábios do mundo procuram em vão, a completa liberdade de espírito. Então ficam submetidos apenas a Deus e não são constrangidos a fazer nada contra a própria vontade. Vi que a coerção reinava no mundo. Todos tinham negócios contra os seus desejos e estavam desordenadamente presos a si mesmos e aos outros. Empurrados pela força de sua própria vontade ou pela vontade dos outros, tinham de lutar constantemente consigo mesmos e com os outros. Aqui, todavia, tudo está quieto. Aqui é no paraíso do coração, ao encontrar Deus. Pois cada qual, tendo se entregado totalmente a Deus, não se importa com mais nada,
e nem reconhece ninguém acima de si mesmo, senão Deus. Por isso não obedecem às ordens do mundo, recusam suas promessas e riem de suas ameaças. Consideram tudo que é exterior de pequena valia, pois estão convencidos do valor do seu tesouro íntimo. Eu diria que esse trecho é profundamente anarquista, né? Porque propõe a desobediência a todos os poderes instituídos e a liberdade total do espírito e da consciência humana. Como Gandhi dizia, o único tirano que eu obedeço é a voz da minha consciência. E olha só essa descrição que ele faz do mundo, todo mundo fazendo trabalhos que não gostam, correndo uns contra os outros, na base da coerção. Passados mais de 300 anos, o mundo continua assim, e nós não ainda atingimos a liberdade do nosso espírito. Então vamos meditar aqui com Comênios sobre essas boas palavras para um bom dia.